Boa noite, galerinha. Tudo bom com vocês? Sou a professora Bárbara Santos e a gente vai ter hoje a nossa aulinha de Sociologia. Vamos falar um pouquinho sobre grupos sociais, dando continuidade um pouco da aula que a gente teve antes, né? Que a gente falou de socialização, que a gente falou sobre os fatos sociais, né? Mas bora lá falar agora sobre os grupos sociais. Sociabilidade. Sociabilidade é aquele conceito de vivemos em uma sociedade, temos aquela comunicação, vivemos ali juntos e compartilhamos, né, ideias, compartilhamos de diversos pontos, né, de interações. Socialização, como a gente já falou antes, né, é aquele momento no qual a gente nasce e é integrado em uma sociedade e aprendemos normas, leis, códigos de éticas, moral, né? Aprendemos como nos comportar, como viver dentro de uma sociedade, mesmo que a gente nasça em uma sociedade e acabe se mudando para uma outra, né, para um outro país, a gente vai aprender também aquele comportamento, aquela ética, como vivem aquelas pessoas e a gente vai se integrar. Vai ser o nosso processo de socialização. Só que dentro da nossa sociedade existem diferentes grupos sociais. A gente não vive ali no mesmo grupo social todo dia. A gente não vive trancado, por exemplo, com a nossa família apenas e vai ser o nosso único contato. Não, a gente tem interações com diferentes pessoas, diferentes lugares, diferentes grupos. E a gente vai conhecer um pouquinho de como são esses grupos sociais. Grupos sociais é a forma básica de associação humana. É com quem eu me identifico, com quem eu convivo, né? Então, a gente vai ter o compartilhamento de histórias, de objetivos, ou seja, eu não necessariamente compartilho objetivos com as mesmas pessoas. Mas se eu estou ali numa turma de pré-vestibular, por exemplo, o objetivo geral é passar, é entrar na universidade. Então, eu vou ter ali um compartilhamento, né? Eu vou ter um compartilhamento de objetivos, interesses, qual universidade, qual curso, a gente vai ter ali um interesse em comum. Valores, símbolos, tradições e, sobretudo, leis e normas. A nossa sociedade, a gente compartilha das mesmas leis, das mesmas normas sociais, né? Tradições, ou seja, a gente teve agora a Páscoa, né? Toda aquela tradição da nossa família, se reunir para jantar, para almoçar, para ter aquele almoço de Páscoa. Então, a gente tem aquela tradição brasileira desse encontro, né? Do Natal. Então, são tradições que vão estar ali dentro da nossa sociedade e vão sendo passadas. E aí, quais são as tradições que a família de vocês tem? Vai comentando aí pra gente do domingo de Páscoa. Ah, a gente almoça no Natal, em vez de fazer a ceia de noite, a gente almoça no outro dia. E aí, manda pra gente. Um grupo social, ele possui uma função na configuração de uma sociedade. Como assim? O grupo social, a gente vai ter ali a função dele na sociedade de definir algumas normas, algumas condutas, alguns comportamentos, certo? E o que sustenta um grupo social? As lideranças, as normas, as sanções, as medidas que são tomadas, né? E os valores sociais. Qual é o valor social de uma família, da igreja, da escola? O que é que esses grupos sociais eles têm como valor, como líderes? Na igreja a gente tem ali um padre, um pastor, né? A liderança daquele grupo religioso. Na família, geralmente tem uma pessoa, uma avó, um avô que é o líder da família. As normas que a gente vai ter na escola, por exemplo, utilizar um fardamento, ter o horário certo do lanche. No cursinho, né, o horário de chegada, o horário de saída. O Jean-Paul Sartre, né, ele vai dizer que o processo que denota a dispersão e a solidão dos homens e na medida que é superado, ocorre a constituição de um grupo social. Ele chama de fusão social. Quando o homem ele deixa ali de estar sozinho, né? Quando ele abandona a sua solidão, certo? E se encontra, ou seja, ele encontra os seus, a gente vai ter ali a formação de um grupo social, que ele chama de serialidade, beleza? Agregados sociais. Diferente de grupos sociais, a gente tem um outro conceito, que são os agregados. Várias pessoas no protesto ou numa passeata, elas têm um objetivo em comum. Mas qual seria esse objetivo em comum? Eles estão pedindo por algo, eles estão protestando contra algo. Porém, eles não fazem parte dos mesmos grupos sociais. São pessoas que têm ideais em comum, mas que não compartilham dos mesmos grupos sociais. Pode ser que tenha alguém que compartilhe da mesma família, pode sim. Mas, naquele momento ali de protesto, as pessoas estão como agregados sociais.
Beleza? Entenderam o conceito de agregados sociais? Tem alguma dúvida? Vai mandando as dúvidas de vocês. Vamos falar dos diferentes grupos sociais. Primeiro grupo, ou o grupo primário, ou contato primário, certo? Ele é ligado pela afetividade, pelas emoções. É um contato direto ou indireto, né? É um grupo mais íntimo e mais duradouro. Como assim? Geralmente são grupos pequenos. A família, os vizinhos, os amigos. Então, são os grupos primários. Geralmente são os grupos que a gente tem com nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos. A gente tem um contato mais íntimo, a gente tem ali uma emoção, uma afetividade. Esse é o nosso grupo primário. É o nosso contato primário. Assim, no nosso nascimento, a gente tem contato com a nossa família. É o primeiro contato que eu vou ter. Também vou ter contato com os meus amigos, né? Com os meus vizinhos. O grupo secundário. O grupo secundário, geralmente, ele existe por uma razão ou um motivo. O contato, ele é menor, certo? Ele possui grandes dimensões, são mais organizados e os relacionamentos são de menor contato e impessoais. Colega de trabalho, o caixa do supermercado, que eu vou ter ali um contato secundário, eu vou ter um motivo, eu vou ter uma razão, eu estou pagando pela minha compra e pronto. Vou pegar meu sacolinho e vou embora. O taxista, eu vou ter ali um contato com ele, um contato secundário, só que ele não vai fazer parte das minhas relações pessoais. Eu vou pagar a minha corrida e vou embora. O cobrador do ônibus, pedi, paguei, tchau. Ou seja, um menor contato. E tem grandes dimensões, geralmente, certo? Mais organizados vão possuir algumas normas. Os meus colegas de trabalho, eu tenho ali umas normas que eu preciso cumprir da minha empresa, não tem? Então, eu vou ter aquele contato durante o meu horário de trabalho, terminei, peguei minhas coisas, vou embora. Só que existe o terceiro grupo, que é o intermediário, que está ali entre o secundário e o primário, que é justamente um ambiente escolar. Um ambiente escolar, eu vou ter contato maior, certo? E menor, incluindo grupos primários e secundários. Meus colegas de sala, muitos deles eu vou conhecer por quase toda a minha vida. Se eu estudei no mesmo colégio durante vários anos, eu tenho ali um contato primário. São pessoas que eu tive o primeiro contato, relação afetiva, pessoal, né? Uma relação íntima. Então, eu vou ter esse grupo como intermediário, diferente, por exemplo, de um professor que chegou esse ano. Então, eu vou ter minha aula com ele, depois ele pega as coisas dele e vai embora. Ou seja, eu tenho ali um contato impessoal. Ele vai estar ali por uma razão e o nosso contato vai ter uma razão, um motivo, certo? Bora voltar um pouquinho. Quando a gente falou dos grupos sociais, lembra aqui, ó, a gente vai ter histórias, objetivos, interesses, valores, símbolos. Então, vai estar tudo dentro dessas características, aqueles grupos que eu falei, o secundário, primário e intermediário. A gente vai ter ali uma função na configuração da minha sociedade. Ou seja, se eu estou numa fila de um banco e eu tive uma interação com uma pessoa, não necessariamente eu estou ali num grupo social com aquela pessoa. Eu tive um contato e se foi, certo? Bora passar aqui um pouquinho. Os principais grupos sociais. O grupo familiar, a minha família, aquele grupo que eu nasci, né? Ou não, mas que eu tive o meu primeiro contato. Grupo profissional, que vai ser o meu local de trabalho. O grupo educativo, a escola. Grupo político, a gente tem ali os partidos políticos, né? As pessoas que compartilham das mesmas ideias políticas, elas estão inseridas nesses grupos políticos. Então, elas fazem parte de toda uma ideia, certo? De toda uma ideologia. Então, aqueles grupos, eles também são grupos sociais, mesmo que secundários. Grupo religioso, a gente tem as religiões, né? São diferentes, mas também são grupos, né? São grupos sociais. As pessoas ali têm uma conexão, têm uma interação, têm um compartilhamento de ideias, tem toda uma história, né? Elas compartilham histórias. Os grupos de lazer e entretenimento, ou seja, os meus grupos de amigos, certo? Ou grupos que gostam de ler os mesmos livros, escutar as mesmas músicas. Os grupos geeks, né? Que estão tão conhecidos hoje, os nerds, né? Mais conhecidos. Tribos urbanas é um conceito que a gente vai ter do filósofo Michel Maffezoli, no qual ele vai dizer que uma metrópole, certo?
principalmente o público juvenil, né, as pessoas jovens que participam dessa sociedade, elas começam a se identificar e criam uma identidade para aquele grupo. Mais famosos são os grupos dos hippies, roqueiros, skatistas, surfistas. E aí, qual é o grupo, qual é a sua tribo urbana? Qual tribo urbana você está inserido? A minha, com certeza, seria o povo geek lá, que gosta de assistir os filmes, as séries de super-herói. Com certeza, seria isso. Mas as tribos urbanas têm todo um conceito, né? São as pessoas que se identificam e se formulam como identidade. Ou seja, eu pego aquela ideia, aquela identificação e vou dizer, não, meu grupo é o dos surfistas. Todo mundo aqui gosta de surfar, escutar a mesma música, fazer a mesma atividade, então a gente se encontra e vai para fazer isso. E geralmente a gente vê características físicas. O grupo de surfista, um pessoal bronzeado, que gosta de usar tal roupa. O pessoal do sertanejo, que já usa outro estilo. Então, são tribos urbanas, geralmente se desenvolvem nas metrópoles. Pensa nas cidades grandes, né, como os centros urbanos. E voltando para a gente fazer uma rápida revisãozinha sobre os grupos sociais. Socialização, lembrando, a gente já falou bastante sobre socialização, sobre aquela ideia de uma sociedade se formar. E quando eu estou inserido nessa sociedade, eu já aprendo a viver com aquelas normas, né, com aquelas condutas. A importância dos grupos sociais, né, como é que esse grupo social ele vai se manter através de uma liderança. Como eu já falei, a família tem sempre um avô, uma avó, que é ali o líder da família. A escola, os diretores, os gestores. Os partidos políticos, tem ali o seu presidente, né? As normas. Qual é a norma que eu sigo na minha escola? Qual é a norma que eu sigo no meu ambiente de trabalho? Qual é a norma que cada partido político tem? Quais são as normas que as religiões, né, os cultos religiosos, eles também têm? Sanções, quais são as medidas que esses grupos vão tomar? E os valores sociais, o que é ensinado? Qual é o valor social que uma escola vai passar? Qual é o valor social que uma religião, que um partido político, ele vai passar para você? Lembrando, os principais grupos sociais: familiar, profissional, educativo, político, religioso, lazer e entretenimento. A religião, ela vai estar assim integrada como um grupo social, beleza? E o conceito de tribos urbanas, comenta pra gente aí qual é a sua tribo urbana. E aí? Então é isso, pessoal. Bora lá agora exercitar um pouquinho do que a gente acabou de ver aqui, certo? Do nosso conteúdo. Vamos fazer algumas questõezinhas. Questão fácil, bem básica, só pra gente pegar aquele gancho, né? Dar aquela exercitada. Leia a seguinte definição, feita pela sociologia. É toda reunião de pessoas mais ou menos estável de duas ou mais pessoas associadas pela interação social. A gente está afirmando, né? Pode-se afirmar que se trata da seguinte definição sociológica: cultura, grupo social, cidadania ou classe social. E aí, o que é que vocês marcariam? Bora lá? Cultura, será? Não, né? A gente tá falando aqui de reunião de pessoas mais ou menos estável, né? Uma reunião, um agrupamento de duas ou mais pessoas associadas pela interação social. A gente já fala aqui, certo? De um grupo social, que foi o que a gente acabou de ver, beleza? Essa daqui tá fácil, né? Bem tranquila. Vamos para a próxima. Aqui a gente tá falando, certo? De agrupamentos sociais e seus conhecidos sociológicos. E o que é que a gente pode afirmar, certo? Que não é um exemplo de grupo social. Um grupo familiar, será? Um grupo vicinal, um grupo educativo ou um grupo de pessoas em uma fila de cinema. O que é que vocês diriam que não faz parte de um agrupamento social? A gente falou de vários, né? Lembra lá que a gente falou dos principais grupos sociais? E qual desses, né, não seria isso? O que é que vocês marcariam? A, B, C ou D? Resposta certa, né? Letra D, o grupo de pessoas em uma fila de cinema. É um grupo que tem uma interação, certo? Tem um objetivo, tem um interesse. Mas eles não fazem parte de um grupo social. São pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Claro que a gente pode ter ali um irmão, um primo, um amigo. Mas, no geral, a gente está falando de uma fila. Lembra da fila do banco, da fila do mercado? Não é um grupo social.
Terceira questão. Ao longo da nossa vida, estabelecemos várias interações sociais e participamos de vários grupos sociais. Lembra que a gente falou, né, dos contatos primários, secundários, intermediários, os grupos que a gente tem o primeiro contato, que é aquele quando a gente nasce, a escola, que faz parte ali do grupo intermediário, o nosso grupo de trabalho, né, da nossa vida profissional, que justamente é o grupo secundário, os poucos contatos que nós temos, né, contato com caixa de supermercado, caixa de cinema, beleza? Podemos afirmar que são exemplos de grupos sociais. Calma, volta lá, isso aqui. Marque a alternativa que indica as características de grupos sociais. Pluralidade de indivíduos e interação social. A gente precisa, né, dessa pluralidade de pessoas e a interação social para fazer parte de um grupo social, para que se exista um grupo social. Organização, objetivo e exterioridade. Claro, a gente precisa ter uma organização em um grupo social, um objetivo, lembra que a gente falou que eles compartilham, né, objetivos, e exterioridade, ou seja, pessoas de fora podem entrar, pessoas podem sair de grupos sociais, isso é comum acontecer. C, objetivo comum, consciência grupal. E aí? Qual alternativa vocês marcariam? Vão dizendo aqui nos comentários, tá bom? E letra D, todas estão corretas. Quem marcou letra D, acertou. Mas bora lá? Objetivo comum e consciência grupal também está correto, certo? O meu grupo social, ele precisa, assim, de um objetivo e de uma consciência. Ou seja, se eu faço parte de um grupo religioso, esse meu grupo ele tem uma consciência que é um grupo. Se eu faço parte de um partido político, o meu grupo ele vai ter uma consciência de grupo, de união, de coletividade, beleza? No estudo sobre agrupamentos sociais, é de extrema importância conhecer os contatos dos grupos sociais. Esses contatos podem ser grupos primários, secundários ou intermediários. São exemplos de grupos primários e secundários, respectivamente. Vamos dar uma olhadinha aqui e pensar, né? Quais são os grupos primários e os grupos secundários. Volta aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui. A família e a igreja. Os partidos políticos e as igrejas e a família e o grupo de amigos. Vamos lembrar o que é grupo primário. Lembra que é aquele primeiro grupo que eu vou ter o primeiro contato, certo? As interações, elas são íntimas. A gente vai ter ali a afetividade do grupo primário. A gente vai ter o contato direto, o contato pessoal. São grupos menores, certo? Os grupos secundários. O grupo secundário, ele existe por uma razão, por um motivo. Ou seja, o meu grupo secundário, ele tá ali porque eu tenho um interesse em algo, né? Eu vou estar por um objetivo. Geralmente os contatos, eles são impessoais. Os grupos, eles têm grandes dimensões. Lembra que eu falei ali, né, do taxista, do cobrador do ônibus, do caixa do supermercado, que eu vou ter um contato, mas que é algo passageiro. É algo que eu vou chegar, pagar minha conta e vou embora. Eu não vou ter ali uma relação afetiva com aquela pessoa. E os intermediários são aqueles que estão entre os primários e os secundários. O exemplo perfeito é sempre o ambiente escolar. O ambiente escolar, ele é um grupo intermediário. Eu tenho ali um contato primário, eu tenho um contato secundário. Então, a gente sempre pensar nesses dois pontos. A família seria um grupo primário? Sim, seria. A igreja é um secundário? Também. Os partidos políticos seriam um grupo primário? Não. A igreja é um grupo secundário? Sim. A igreja é um grupo primário? Não. A igreja é um grupo secundário. A família é um grupo secundário? Não, ela já é um grupo primário. A família e os grupos de amigos. A família é um grupo primário? Sim. Um grupo de amigos é um grupo primário? Não. Um grupo secundário? Não. Ele é um grupo primário. Nossa resposta seria a letra A, certo? A família como um grupo primário e a igreja como um grupo secundário. Tem mais? Tá certo, galera? Boa noite para vocês, um beijo. Estudem bastante. Grupo social é um assunto pequeno, mas que ele tá sempre presente ali nas provas, certo? De sociologia. Um beijo para vocês e até a próxima aula, tá bom?